Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege e guarda, governa e ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, sede vós a nossa salvação. São José, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite a todos, ou a todas, Eu brincava que só temos mulheres hoje na nossa turma de perseverança, que hoje retomamos, eu peço perdão a vocês que foi um final de ano bem acidentado, lá em casa com uma série de doenças sucessivas que acabaram por perpassar aí os meses de novembro e dezembro. E infelizmente não tivemos aula nesses meses, mas graças a Deus agora mais estruturados. Aproveito para agradecer muito a ajuda da Luísa. Se na catequese ordinária a gente tem lá a Tati,
que é a nossa secretária, que agora vai ser promovida a catequista, né? A Tati vai dar catequese junto com o esposo dela, o Bruno. E aí a Bruna, não sei se vocês conhecem a Bruna, que ela é até voluntária aqui, a esposa do José Américo, vai ser a nova secretária, se Deus quiser. E o Zé Américo, se Deus quiser, será um novo catequista aí da nossa equipe. Mas eu falava isso porque a Luísa tem me ajudado muito aí na organização das aulas. Eu realmente, além de ser muito desordenado, preciso reconhecer, eu tenho um excesso de como vocês, né, um excesso de atividades, todos nós temos, dentre as obrigações familiares, profissionais e, no meu caso também, as próprias obrigações apostólicas. Então, eu realmente precisava de uma pessoa para me ajudar a incentivar a presença de vocês, a organizar os temas, e eu estou bem animado aí para esse ano. Sendo bem sincero, eu não me importo com o número, sabe? Ainda mais na perseverança, eu acho que às vezes sempre é melhor, né, a qualidade do que a quantidade. Se pudesse com qualidade também a quantidade, ótimo, mas se for um grupo pequeno, mas de fato perseverante, que queira se aprofundar na doutrina, como eu falo lá no grupo, e não é brincadeira, não é força de expressão, se houver uma alma aqui, eu estarei presente para dar aula. Então isso não é forçação de barra, não é pose, é verdade. Se tiver uma pessoa aqui, eu virei e darei aula como se essa igreja estivesse lotada de pessoas da mesma maneira. E essa aula, na realidade, ela deveria ter sido dada em novembro, tá, gente? É a aula de novembro, que é o mês justamente que a gente medita sobre a morte, né? A igreja, nós sempre devemos meditar sobre a morte, a gente vai falar disso hoje, mas a igreja nos convida de maneira especial a meditar sobre a morte no mês de novembro. É o mês das almas, né? Poderíamos dizer, porque no dia 1º de novembro nós celebramos o dia de todos os santos, ou seja, celebramos as almas dos fiéis que estão no céu, né, os santos. E no dia 2 é o dia de finados, em que nós celebramos, né, e rezamos, mais do que celebramos, rezamos pelas almas dos fiéis que padecem no purgatório. Então, é um mês, na realidade, em que a igreja concede inúmeras indulgências, né, plenárias até, em que nós podemos oferecer em favor das almas do purgatório, e a ideia seria aprofundar esta questão dos novíssimos e a meditação sobre a morte no mês de novembro. Infelizmente não foi possível. Como é uma aula muito importante, eu resolvi manter esta aula. Ela seria dada em dezembro, também não foi possível, então eu resolvi mantê-la neste mês de janeiro. E até porque no próximo mês nós já retomaremos o ritmo normal e falaremos sobre a realidade da penitência. Aí estaremos próximos do tempo litúrgico da Quaresma, então a ideia no mês que vem é aprofundar essa realidade da penitência, da importância da penitência para o nosso crescimento espiritual. Hoje, de alguma maneira, nós falaremos da importância dos novíssimos e da meditação concreta sobre a morte, no caso a nossa morte, a nossa própria morte, para o nosso crescimento espiritual. Eu até coloquei aqui, né, como uma introdução, a gente falar do objetivo da perseverança. É sempre bom relembrar, né? A perseverança não tem uma metodologia tão fechada, tão definida previamente, ela tem uma certa liberdade, porque a ideia aqui é que tenhamos de fato um momento de aprofundamento na doutrina perene, para sempre. É claro que para sempre até quando for possível, né? Da minha parte e da parte de vocês, mas se eu permanecer aqui nessa vizinhança e nessa paróquia até eu morrer, não penso em acabar com esse grupo, desde que haja pessoas interessadas em fazer parte dele. Então, a princípio, é para sempre mesmo, enquanto, claro, eu tiver capacidade de dar aula de catequese. Tomara que seja até o fim da minha vida, mas a gente não sabe, né? A gente vai falar disso hoje, inclusive, a gente não sabe o dia de amanhã. O fato é que eu estou, a princípio, disposto a levar este grupo por todas as nossas,
por todas as nossas vidas, né? Pelo período que durar as nossas vidas, porque a doutrina da igreja ela tem uma riqueza inesgotável. Não há como, a gente poderia viver 200 anos e ainda haveria temas a serem tratados na perseverança. Então quem já passou pela catequese como vocês e estiver com essa disposição de se aprofundar na doutrina de maneira contínua, num ritmo que eu julgo muito adequado. Eu demorei a encontrar o ritmo ideal, uma vez por mês me parece que é o ideal, na última quinta-feira do mês, às 8 horas, quem consegue vir na adoração, ótimo, porque une a adoração com a doutrina, fica muito bom, não fica pesado, é mais leve do que a catequese e a gente consegue levar bem. Infelizmente eu tenho notado que muitos alunos não perseveram, alguns conseguem formação em outros lugares, isso é ótimo, então eles não precisam da perseverança, isso aí me deixa muito tranquilo, mas outros eu noto e acho que é a maioria, acabam por desanimar, infelizmente. Se deixam levar por outras coisas menos prioritárias. Porque se a gente se organiza, não é difícil estar aqui uma vez por mês. É sempre desafiador, né? A vida é desafiadora, mas se houver vontade, empenho e organização, é possível e muito possível. Então hoje vamos falar dos novíssimos, né? Eu não sei se vocês estão familiarizados com essa expressão, que realmente está um pouquinho em desuso no próprio cotidiano da igreja, né? É uma expressão a ser resgatada, eu diria. Eu trouxe aqui o devocionário que eu gosto de usar, da editora Quadrante, e esse devocionário ele fala dos novíssimos. Aqui ele tem um resumo da doutrina católica, como se fosse um pequeno catecismo. Na sua página 103 tem lá uma parte que fala do Deus, achei interessante a expressão, Deus remunerador. Aí diz o seguinte sobre os novíssimos. Quais são os novíssimos do homem? Os novíssimos, ou as últimas coisas que nos hão de acontecer, são morte, juízo, inferno e paraíso. Então, esses são os novíssimos, ou sinônimo dos novíssimos, as últimas coisas que nos hão de acontecer, ou as últimas coisas que hão de acontecer aos homens. Morte, juízo, inferno e paraíso. Morte, juízo, inferno e céu, Poderíamos falar céu também ao invés de paraíso, e também nada impede de falar também neste tema, durante este tema do purgatório, Morte, juízo, inferno, paraíso ou céu e purgatório. Então, esses são os novíssimos, este é o tema relacionado aos novíssimos. Então, sempre que vocês ouvirem essa expressão, esses são os temas, esses são os pontos: morte, juízo, inferno e paraíso. Então vamos aqui, eu escolhi uma passagem da Escritura só para iluminar a aula, como eu gosto de fazer. Está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 16, versículos 19 a 31. Lucas 16, versículos 19 a 31. É justamente aquela passagem do pobre Lázaro, O Padre Paulo gosta de botar lá o pobre Lázaro e o rico Epulão, Epulão é uma palavra que a gente não está muito habituado. Epulão vem de épula, que é banquete, Então é o rico banqueteador, Aqui na Ave Maria está a parábola do rico e Lázaro. Então vamos lá, Lucas 16, versículos 19 a 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Havia também um mendigo por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhe as chagas. Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão
e Lázaro no seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta de seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nestas chamas. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida, mas Lázaro males. Por isso ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não o podem, nem os de lá passar para cá. O rico disse: Rogo-te então, pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar que não aconteça virem também eles parar neste lugar de tormentos. Abraão respondeu: Eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O rico replicou: Não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, se arrependerão. Abraão respondeu-lhe: Se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite algum dos mortos. Uma palavra bem dura, né? Mas evidentemente verdadeira, como toda a Sagrada Escritura. Uma palavra que fala justamente dos novíssimos, né? Aqui estão presentes os novíssimos, ou seja, a morte, 2 homens que morrem e o juízo de ambos, né? O juízo de ambos que é diferente. Um herda o céu, a vida eterna com Deus no céu. Aqui, de alguma maneira, não sei dizer, né, até que ponto já é o céu, imagino que não, porque é uma passagem totalmente voltada para o Antigo Testamento, que fala do seio de Abraão, então dá a entender que ainda é aquela mansão dos mortos que seria visitada por nosso Senhor Jesus Cristo depois da sua morte, né? No sábado santo, nosso Senhor, antes de ressuscitar, ele desce à mansão dos mortos para pregar o Evangelho. Então aqui me parece que não é bem o céu, portanto que Abraão fala não de nosso Senhor Jesus Cristo para o rico, ele fala de Moisés e dos profetas, ou seja, ele fala da revelação contida no Antigo Testamento. Mas de qualquer maneira, aqui a mansão dos mortos, nosso Senhor só foi pregar o Evangelho para quem estava salvo, para quem seria salvo, porque na realidade as portas do céu só se abriram depois da ressurreição. Os justos do Antigo Testamento estavam à espera do Salvador, à espera do Messias, à espera de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o fato é que dá para aplicar a esta passagem a realidade dos novíssimos. O pobre Lázaro já estava no seio de Abraão, à espera de nosso Senhor Jesus Cristo, à espera do céu, já estava salvo, porque foi justo. Enquanto o rico banqueteador, o rico epulão, foi condenado ao inferno, de maneira muito clara, já estava envolto em tormentos eternos. E essa é a realidade. E não interpretem, né? Um teólogo da libertação interpretaria essa passagem como a consequência, já te dou a palavra, querida, a consequência da pobreza é o céu, no caso pobreza material, a consequência da riqueza é o inferno. É evidente que essa seria uma interpretação totalmente equivocada dessa passagem. Em meio aos ricos existem inúmeras pessoas justas, boas, da mesma maneira que em meio aos pobres existem muitas pessoas más, pessoas que estão no pecado. E a pobreza não é desculpa para alguém viver no pecado, por mais que hoje haja todo um movimento que queira dizer que o bandido, porque tem origem pobre, isso determina que ele seja um bandido. É evidente que isso é falso, é evidente que isso não tem sentido, tanto que se você for numa favela, a maior parte das pessoas, mesmo que eventualmente vivam no pecado, são honestas, são trabalhadoras, e uma minoria se entrega à bandidagem. Então, não interpretem essa passagem de maneira material. O fato é que o rico era um homem mau, o rico era um homem que viveu no pecado, que
tinha muitos bens e sequer se compadecia do pobre que estava na sua porta, enquanto o pobre era um homem bom. Para além da sua pobreza material, ele era um homem bom, um homem justo, e por isso herdou o céu, recebeu a graça de estar com Deus eternamente no céu, o outro foi condenado ao inferno. É esse o ponto. Quando se fala, Abraão fala das consolações, olhem para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há como chegar ao céu sem abraçar a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, independentemente se nós temos bens materiais ou não. Nós estamos numa paróquia, numa região em que, em geral, as pessoas têm bens. Nem todos são ricos, a maioria é classe média, mas a classe média vive bem. Em geral, a classe média tem supérfluo, sobra dinheiro, mesmo que não sobre, sobra. Eu passo ali no sinal, eu tenho condições de dar o supérfluo para uma pessoa que não tem o necessário para viver com dignidade. Então, essa é a nossa realidade. Não adianta aqui eu falar como se vocês fossem pobres, vocês não são. Eventualmente virá aqui uma pessoa, estava aqui uma pessoa, não preciso dizer o nome dela, mas ela trabalha numa das casas aqui do condomínio e frequenta a paróquia, mas nem ela é um pobre como é aquele que fica no sinal. Até ela vive melhor, com mais dignidade. Então não é a realidade da nossa paróquia, mas independentemente disso, sejamos ricos, sejamos pobres, nós devemos servir a Deus, viver para Deus e crer no que Deus revelou. Nós devemos crer na fé católica e viver de acordo com a fé que nós professamos. E devemos buscar incessantemente o céu. E é um pouco isso que a gente vai falar na aula de hoje, essa busca pelo céu, essa busca pela vida eterna com Deus no céu, em meio às nossas obrigações cotidianas, em meio à nossa vida ordinária, à nossa vida concreta. Fala, querida. Tinha. E essa passagem demonstra isso, que o juízo já acontecia, né? Não havia, todos ficavam ali à espera de um juízo que viria, não. Nosso Senhor foi pregar o Evangelho para os justos do Antigo Testamento, os justos, né? Que viveram até aquele momento, né? Isso é muito claro. O próprio Antigo Testamento fala de pessoas mais que já tiveram uma condenação, né? Que morreram em estado de pecado. Então isso mostra muito claramente que não era um grupo único, já havia ali uma separação, e essa passagem demonstra isso de forma... exatamente, eles estavam à espera de Nosso Senhor, porque o céu não estava aberto. A imagem claríssima do livro do Gênesis, quando o homem peca, né, o homem e a mulher pecam, o paraíso fica fechado pelos querubins. Então só poderia ser aberto por nosso Senhor Jesus Cristo, só poderia ser aberto por Deus que se fez homem, sofreu, deu a sua vida e ressuscitou para nos salvar. Então até aquele momento não havia céu, havia o que nós chamamos de mansão dos mortos, que pode ser chamado também de Sheol, outros nomes, até infernos no plural. O nome até mais tradicional é infernos mesmo, no plural, não é o inferno no qual estava o rico, é justamente a mansão dos mortos. Quando vocês lerem essa expressão infernos, entendam que é um sinônimo da mansão dos mortos. E aí a gente começa a falar de maneira breve, eu pretendo até utilizar o compêndio, mas eu vou continuar aqui nesse devocionário só porque ele resume cada um dos pontos, né, dos novíssimos. Primeiro ele vai falar da morte, depois do céu, do purgatório e do inferno. Então é só para que nós possamos definir, né, os novíssimos de maneira clara, segundo a doutrina da igreja. Vocês já receberam essa doutrina, mas é sempre bom relembrá-la, especialmente nos tempos atuais. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho do problema da nossa sociedade e até de muitos supostos católicos, mas que já perderam a fé católica a respeito dos novíssimos. Há hoje uma crise muito grande dentro da igreja a respeito dos novíssimos.
Muitos católicos creem e vivem como se houvesse apenas o céu. A gente vê isso até quando uma pessoa morre. Daqui a pouco eu vou falar isso para que vocês façam esse exame. Observem os grupos de WhatsApp quando chega a notícia de uma morte. Muita gente fala, erradíssimo dizer isso, se vocês faziam isso, nunca mais façam. Eu tenho certeza que essa pessoa está no céu. Nunca façam isso. Pode ser a pessoa que vocês achem mais virtuosa do mundo. Nunca digam que vocês têm certeza que essa pessoa está no céu. Rezem por essa pessoa até o fim da vida de vocês. A não ser que venha Nossa Senhora, um anjo, um santo, e diga para vocês, olha, essa pessoa está no céu. Pode acontecer, isso já aconteceu na história da igreja. Agora, nunca afirmem que alguém está no céu, porque isso só leva as pessoas a deixarem de rezar por aquela alma. Isso é uma falta de caridade tremenda, que não é proposital, é claro, a pessoa não faz isso de maldade, mas objetivamente é uma falta de caridade, porque você não sabe, você não conhece a intimidade das pessoas. Existem pecados que são internos e a gente não conhece nem a vida dos nossos esposos intimamente, no sentido do que é pecado e do que é virtude, porque há ali um interior que só Deus conhece. Se a minha esposa morre hoje, eu não posso fazer um elogio fúnebre como se ela fosse uma santa. Eu não tenho a menor condição de fazer isso. Os meus filhos, sim. Se eles morrerem, eu posso afirmar que eles estão no céu, porque eles não chegaram à idade da razão. A minha mais velha tem 5 anos, o do meio tem 3 e a mais novinha tem 7 meses. Os 3 já estão batizados e não cometeram pecado, porque não atingiram a idade da razão, não têm condições de pecar. Se eles morrem hoje, Deus me livre e guarde, eles irão direto para o céu. Mas fora essa situação, se uma pessoa já atingiu a idade da razão, nunca digam que essa pessoa está no céu. Aí as pessoas falam, está nos braços do Pai, está na graça. Não digam isso. A resposta é, rezemos por ela e pelo conforto da família. E rezem efetivamente. Rezem nos terços de vocês, que vocês rezam, nas missas que vocês assistem e nas orações pessoais. E rezem, e rezem, e rezem. Se for um ente querido, uma pessoa próxima, rezem até o fim da vida de vocês por essa pessoa. Essa é uma crise muito grande que assola a nossa igreja hoje. As pessoas deixaram de crer no inferno, deixaram de crer no purgatório, parece que só existe o céu e todo mundo vai para o céu. E não é essa a verdade. Infelizmente, não é essa a verdade exposta por nosso Senhor Jesus Cristo, não é essa a verdade exposta pelos santos. Nós precisamos rezar muito pelos fiéis defuntos, pelos falecidos, porque a maior parte das pessoas que serão salvas passarão pelo purgatório. Isso é evidente. Só não passará pelo purgatório as pessoas que alcançam a santidade nesta vida. Todas as pessoas salvas, eu estou a me referir às pessoas salvas, e infelizmente pessoas serão condenadas ao inferno. E eu me arrisco a dizer que, pelo que a gente vê aí fora no mundo hoje, infelizmente muitas pessoas hoje são condenadas ao inferno, porque a sociedade está no caos, infelizmente. Então não adianta a gente fechar os olhos para isso e confundir misericórdia com injustiça. Deus, ele é misericordioso, mas ele não é injusto. Deus não pode levar as pessoas para o céu à força. Deus não dá uma gravata na pessoa, amarra a pessoa e leva para o céu quando ela não quer ir para o céu. Então é evidente, a gente não vai dizer, o fulano morreu, está no inferno. Com certeza é evidente que não. Se o Hitler morresse hoje, rezemos pelo Hitler. Rezemos pelo conforto da família do Hitler. Se ele morresse hoje, o Fernandinho Beiramar, o Lula, não sei se vocês gostam do Lula, do Fernandinho Beiramar, se eles morrerem hoje, rezemos pelo Lula, pelo Fernandinho Beiramar, rezemos pelo conforto da sua família. Jamais digamos o fulano está no inferno e nem no céu. Rezemos por essas pessoas. Essa é a consciência que a gente tem que ter, que a salvação ela vem de uma vida dedicada a Deus e de uma boa morte. Nós precisamos pedir a Deus a graça de uma boa morte.
E não sei se vocês sabem quem é o padroeiro da boa morte, né? É a pessoa que teve a melhor morte da história e não há quem possa ousar ter uma morte melhor do que ela, que é São José. A melhor morte da história foi a morte de São José. Nem Nosso Senhor Jesus Cristo, Nosso Senhor nem se fala, teve uma morte duríssima. Nem Nossa Senhora. Nossa Senhora, imagino que tenha tido uma boa morte. Ela, inclusive, morreu e ressuscitou e foi assunta ao céu, como seu filho. Nosso Senhor ascendeu ao céu, subiu ao céu, mas ela foi assunta, ela ressuscitou. Mas São José morreu, algumas igrejas retratam essa belíssima morte, deitado numa cama com Nossa Senhora de um lado e Nosso Senhor Jesus Cristo do outro. Não existe morte melhor do que essa. Então peçam a São José a graça de uma boa morte. Qual é a boa morte? Algumas pessoas acham que a boa morte é morrer dormindo como um passarinho. Não é essa a boa morte. A boa morte é a morte para a qual eu me preparo bem. Essa semana, por exemplo, eu vou falar um pouco dessa realidade. Daqui a pouco morreu uma pessoa famosa, até muito famosa no meio católico, que é o Olavo de Carvalho. Então, nem me debruçarei sobre as questões políticas que envolviam o Olavo de Carvalho, porque ele também não era político, nem envolvido com política, mas sem dúvida nenhuma tinha muitas posições políticas. E até por isso, preciso dizer que a demoníaca grande mídia falou da sua morte de uma maneira totalmente desrespeitosa. Essa mídia... Só um parêntese e um conselho de pai, né, de professor, de catequista: fujam dessa grande mídia, tá? Essa grande mídia, ela é demoníaca e quem se serve dela se afasta de Deus. Essa mídia que não é temente a Deus, que só propaga mentiras, fujam dela. A morte do Olavo de Carvalho mostra isso muito claramente. Falaram de uma maneira totalmente desrespeitosa. Porque eu discordo das posições políticas daquela pessoa, eu vou noticiar a morte dela como se ele fosse um nada, como se ele fosse um ser abjeto. Essa mídia, ela é podre, ela é desprezível e a gente não pode se servir dela. É melhor... tinha um padre que falava: toda vez que eu quero me informar das notícias do dia, eu leio o livro do Apocalipse, abro a Bíblia e leio o livro do Apocalipse. Isso é muito atual. Era o padre Leonardo Castellani, um jesuíta argentino. Então, às vezes é melhor nem ler notícias, sabe, gente? Às vezes é melhor deixar o amigo falar, você ouve uma coisa aqui, outra colar, medita a Sagrada Escritura, as palavras da missa, e assim a gente vai tocando a vida. Porque essa mídia é desprezível, desculpa o desabafo. Mas o fato é que o Olavo de Carvalho faleceu e isso gerou muita repercussão no meio católico. E daqui a pouco eu vou falar um pouco da morte dele e de algumas falas que são feitas que mostram essa crise que eu quis mostrar a respeito da morte na nossa sociedade e também dentro da igreja. Uma igreja que deixou de considerar a realidade do inferno, deixou de considerar a realidade até do purgatório e deixou de considerar a realidade do que é uma boa morte, porque o Olavo de Carvalho, tudo indica que ele teve uma boa morte, porque houve lá um depoimento que disse que 5 horas antes de morrer, ele foi visitado por um sacerdote e recebeu os últimos sacramentos. Isso é uma boa morte. E é essa morte que vocês devem pedir. E é tão triste quando a gente olha esse período de Covid, quantas pessoas morreram sem os últimos sacramentos. Hoje eu ouvi um áudio de um rapaz lá de São Paulo que está com Covid e pediu para receber a unção dos enfermos e foi negada para ele. Nem o padre quis ir dar e a catequista disse para ele que ele precisava se converter, porque ele estava querendo receber os sacramentos para ter os pecados dele perdoados. Olha que loucura, uma catequista dizer isso. E eu ouvi porque ele veio falar comigo, né? Eu conhecia e ouvi esse áudio depois de uma pessoa com quem ele também conversa, ele chorando, porque não teve acesso. Graças a Deus parece que ele vai ficar bem. Essa variante nova do Covid é bem mais leve, a imensa maioria das pessoas fica muito bem com ela, é um resfriado comum, eu diria,
E o rapaz parece que vai ficar bem, um rapaz jovem, mas ele pediu ali os sacramentos. Poderiam ser os últimos, ele poderia ficar mal, e foram negados. E eu arrisco a dizer para vocês que muitas pessoas tiveram essa graça negada durante esse tempo de Covid, nesses 2 últimos anos. Não foram poucas as pessoas que receberam um não. É claro que numa situação dessa, se a pessoa morre, Deus, creio, Deus vai olhar com misericórdia para essa pessoa, porque ela não recebeu os sacramentos sem culpa própria, sem culpa pessoal. Ela buscou os sacramentos, ela buscou, então ela estava arrependida. Só que imagina uma pessoa que está em pecado, que precisaria de uma catequese ali no momento da morte, precisaria de uma oração. Essas pessoas podem eventualmente ser condenadas ao inferno porque não tiveram a oportunidade. Então, para vocês, em primeiro lugar, peçam a graça de uma boa morte, peçam a graça de uma boa morte para os entes queridos de vocês e lutem concretamente na vida de vocês, a gente vai falar sobre isso, por uma boa morte. E a boa morte é aquela que é preparada a cada dia, porque a gente pode morrer hoje. Eu dou aula meio nervoso, né? Vocês sabem, vocês me conhecem, meio empolgado. Eu posso ter um infarto aqui, morrer na frente de vocês nesse momento. Será que eu estou preparado? Graças a Deus eu me confessei hoje. Eu tive a ocasião de me confessar hoje, fui à missa, mas será que eu estou preparado? Será que vocês estão preparadas para morrer hoje? A gente tem que estar preparado sempre. E estar preparado é isso, sabe? Se eu estou em pecado, se eu estou buscar a misericórdia de Deus, buscar a confissão, buscar a reconciliação, buscar a vida de oração, a palavra de Deus, buscar estar sempre em estado de graça, em estado de amizade com Deus, unido a Deus, preparado para esse momento que pode chegar a qualquer hora. E são inúmeras as passagens que falam, não sabeis o dia nem a hora, a morte virá como um ladrão. Isso é bíblico, isso é verdade, nós não sabemos, então eu tenho que estar preparado. Eu tenho que estar preparado para morrer nesse momento. Então, essa é a atitude do católico diante da morte. E é interessante, falando do Covid, o Covid trouxe muitas lições para nós. Quantas pessoas descobriram que o ser humano morre com o Covid? Isso foi um choque para muita gente, inclusive para mim. Quantas pessoas, você parecia... Hoje há um complexo de vampirismo na sociedade. Em que sentido? As pessoas acham que elas são imortais. As pessoas acham que elas vão viver para sempre. Então, o Covid, nesse ponto, foi um bem que Deus tirou desse mal, que foi toda essa situação de doença. As pessoas relembraram o que elas nunca deveriam ter esquecido, que nós morreremos um dia, que nós estamos sujeitos à doença, à morte, e por isso eu preciso cuidar desta vida, não apenas corporal. Eu devo cuidar da minha saúde, sem dúvida. Eu devo cuidar da minha vida corporal, sem dúvida, e muito bem. Isso, inclusive, é pecado se eu não cuidar bem da minha saúde, da minha vida. Mas, acima de tudo, eu devo cuidar da minha vida espiritual e da saúde da minha alma, com todos esses remédios que eu acabei de citar. Mas vamos só voltar aqui, que a gente vai só falar da doutrina e eu chegarei propriamente na meditação sobre a morte. Vamos ver aqui, primeiro a morte, segundo esse devocionário, depois eu vou entrar no catecismo. O que quer dizer a ressurreição da carne? A ressurreição da carne quer dizer que, como Cristo ressuscitou, assim também nós ressuscitaremos no fim do mundo, voltando a unir-se a alma com os nossos mesmos corpos para nunca mais morrermos. Isso é importante. A morte, tecnicamente, a morte é a separação da alma do corpo. A alma se separa do corpo quando a gente morre. Então, no momento da morte, a alma se separa do corpo e a alma tem um juízo que é chamado de juízo particular. No momento em que eu morro, eu já tenho um juízo. É o juízo particular, é o juízo que acontece na hora da morte. O corpo fica na sepultura, mas a alma já se encontra com o nosso Senhor Jesus Cristo, justo juiz, e ali já há um juízo, ali já há um julgamento. Ou ela é salva, ou ela é condenada ao inferno. E se ela é salva, no caso a alma, ou ela padecerá um tempo no purgatório, ou ela entrará no céu.
Sendo que eu já falei para vocês, em regra, quem entra direto no céu são os santos, aqueles que atingem a santidade nessa vida, porque no céu só há santos. Quem não morre santo, mesmo que salvo, passará em regra pelo purgatório. Fala, querida. Não, a cremação, ela durante um tempo, ela foi proibida pela igreja, porque a cremação não é que ela seja um mal nela mesma, mas a cremação pode colocar em risco a nossa fé na ressurreição da carne. Foi bom você ter perguntado isso. O que é a ressurreição da carne? Nós cremos que no final dos tempos, os nossos corpos que estão na sepultura, essa é a fé da igreja, eu não posso me afastar dela, senão eu caio em heresia. Nós ressuscitaremos, a nossa carne, a ressurreição da carne, a carne ressuscitará. Então aquele corpo que está na sepultura já decomposto, ele ressuscitará, tanto os condenados quanto os salvos. Os condenados ressuscitarão para a condenação, e os salvos, aqueles que irão para o céu, ressuscitarão para um corpo glorioso, um corpo glorificado, mas será aquele corpo. Isso acontecerá também com quem foi cremado. Então aquele que é cremado, ele não pode desprezar o corpo. Ele não pode achar, não, eu serei cremado porque isso aqui, ele não pode ter uma mentalidade espírita a respeito do corpo. Isso aqui não é nada, isso aqui não é nada, isso aqui vai acabar, não. Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou corpo e alma. Nossa Senhora ressuscitou corpo e alma. Nós também ressuscitaremos corpo e alma, porque nós somos corpo e alma. O ser humano, ele não é puro espírito como um anjo. O anjo é um ser puramente espiritual, nós não. Faz parte da nossa natureza. Nós somos corpo e alma. Então eu só serei plenamente salvo quando o meu corpo e a minha alma unidos estiverem salvos com Deus no céu. Então isso é uma questão ontológica do ser humano, faz parte do ser da pessoa humana. Nós somos corpo e alma. Então, se eu me decidir pela cremação sem que a minha fé na ressurreição da carne esteja abalada, a igreja diz, no catecismo inclusive, que não há problema. Agora, se houver um abalo na fé, isso é problemático. Hoje a cremação em alguns locais ela é até necessária por falta de sepultura, como por exemplo na cidade do México. Não tem mais lugar para sepultura lá. Mas isso é muito sério. A cremação não pode ser fruto de alguém que despreza o corpo e não crê na ressurreição da carne. Porque aí sim até a salvação dessa pessoa está arriscada, porque ela está negando uma verdade de fé. Porque nós cremos que no final dos tempos, quando nosso Senhor voltar, os corpos ressuscitarão. E se Deus nos tirou do nada e nos deu o ser, é evidente que Ele tem poder, Ele é onipotente, Ele pode tudo, Ele tem poder para ressuscitar os nossos corpos ou para unir as cinzas e delas formar um corpo, seja o corpo de alguém que foi salvo, um corpo glorioso ou um corpo destinado à condenação. Vocês duas levantaram as mãos. Hã? Não, eu vou preferir ser sepultado, porque nosso Senhor Jesus Cristo foi sepultado, e o Padre Paulo uma vez falou, e eu concordo com ele, que é uma forma mais digna, melhor de ter a destinação dos restos mortais, e graças a Deus eu tenho jazigo na família, tem até mais de um, meu pai tem acho que uns 3 jazigos na família, um de cada sobrenome, então eu tenho essa disponibilidade, então eu preferirei particularmente ser sepultado. Não, quando a família escolhe, a pessoa não tem culpa nenhuma, é a família que escolheu. Mas aí, eu estava lembrando uma situação, quando a minha mãe faleceu, eu liguei para o Frei João, as pessoas que eu sabia, porque minhas irmãs já tinham decidido que ela ia ser cremada. Entendi. Eu não sei, eu não tenho conhecimento, eu não sei. Você não sabia da vontade dela, né? Não, eu sabia da vontade dela, ela nunca tinha se manifestado. Sim. E não sabia o que era cremação para nós cristãos. E aí eu Se a pessoa não manifesta uma vontade, não adianta você pensar nisso agora, até porque a vontade da sua mãe ninguém soube, o fato de vocês terem optado pela cremação não vai afetar em nada, porque não foi uma vontade dela. E aí teve uma discussão na família, Sim. porque eu falei, então vocês decidiram, minhas duas irmãs, só que eu falei, como eu falei para o Frei João, falou só, daí não tem problema, a igreja católica aceita a cremação, se
se ela for por purgação. As cinzas, entendeu? Só que as minhas irmãs não aceitaram. Resolveram levar ela. O ideal é conservar as cinzas no próprio jazigo da família, né? Ou num columbário, como tem no Santuário de Fátima, tem aqui na São Francisco de Paula. É o ideal, numa igreja, ou no próprio cemitério. Mas entenda, querida, isso aí é um pecado das suas irmãs. Que eu nem sei avaliar se é pecado, porque eu não sei o estado de ignorância delas. Mas seria um pecado das suas irmãs, não da sua mãe. Não da sua mãe. Sim. Agora, assim, eu particularmente entendo que se a pessoa não manifestou a vontade de ser cremada, a não ser que haja uma necessidade da cremação, sepulte a pessoa. Que eu entendo, o Padre Paulo falou e eu concordo, que o sepultamento é uma forma mais perfeita de se conservar os restos mortais de uma pessoa. Agora, se houver uma necessidade de cremação, como o Frei João te aconselhou muito bem, conserve os restos mortais num lugar digno e santo, consagrado. É santo no sentido de consagrado, seja o cemitério, seja uma igreja. Mas não se angustie com isso, querida. Eu sei que essas questões familiares são delicadas, mas você fez o seu papel. Não queriam nem na caixa da cruz. Sim. Podia optar com a cruz ou sem a cruz. E eu tive que assinar, a minha irmã que mora fora não podia assinar, então eu tive que ir lá assinar, aceitando o seio. Então, é a falta de fé, né? Isso é falta de fé. Perguntaram, quero com cruz e sem cruz. Eu falei, gente, vocês me conhecem, lógico que cruz. Claro, claro. Aí elas fizeram o quê? Sem cruz. Sem cruz. Não, mas... Aí, não me falavam nada, só pra tirar claro. comigo. Sim. Aí, quando a minha irmã recebeu as cinzas da minha mãe, ela me mandou a foto da caixa. Pelo menos, depois que eu saí, elas aceitaram a caixa cortada. Que bom. Mas colocaram a minha mãe lá no sítio. Entendi. Querida, reze por ela. Reze por ela. Reze até o fim da sua vida. Pelas suas irmãs também, ainda mais importante. Reze pelas suas irmãs. Sim, mas isso é muito comum. A tentação da gente se afastar da fé é diária e é nossa também. Quantas pessoas nessa situação do Covid se aproximaram de Deus, mas muitas também se afastaram, se deixaram levar de tal maneira pelo medo que se afastaram de Deus. Aconteceu as duas situações. Você quer falar, Cris? Não, a pergunta era essa, tipo uma orientação no texto de uma irmã, do santuário, dizendo isso, que a cremação não era a grande questão, e sim que se fazia Sim. com as cinzas, porque tem a coisa de jogar no mar. Mas não é nem o que fazer, porque assim, entenda que o fazer com as cinzas não vai afetar aquele que morreu, isso é importante. Pode ser que aquele que quer ser cremado e diga, joguem as minhas cinzas no mar, pode ser que isso seja um sinal de que ele não crê na ressurreição da carne. Mas nem isso é garantido, porque Deus é capaz no final dos tempos de reunir aquelas cinzas que estão espalhadas. Sim. Sim. Não, tudo bem. Perfeito, assim. É porque eu estou mais... Sim. Sim. Claro. Sim. Quando na verdade não me orientou justamente ao contrário. Que é o que você está falando. Manter o local santo, sério, santuário, não sair, mas é porque por trás dessa orientação está a questão da fé na ressurreição da carne. Porque se você conserva no mesmo lugar, é a mesma questão daquele que está sepultado. Ele está ali conservado, a diferença é só o tamanho, né? Um está cremado, o outro está sepultado, e depois aquele que foi sepultado, ele será exumado e também irá para uma caixa. Porque eu já fiz a exumação do meu sogro. É duro, mas é um bom exercício de meditação sobre a morte, você testemunhar uma exumação, né? Eu poupei a minha esposa disso e eu fui, mas você vê ali uma pessoa 3 anos depois de falecida, o que realmente sobra, né?
a gente vê que, entre aspas, a gente não vale nada, né? Como as pessoas, é claro que é um jeito de falar, mas o fato é que o ponto principal é se a pessoa tem fé na ressurreição da carne. Por isso é que a cremação foi proibida durante um tempo, porque aquelas pessoas elas perderam a fé nesse dogma, é dogma de fé. Eu não posso sair da fé da igreja, senão eu me perderei eternamente. É um pecado gravíssimo a heresia. Então é esse o ponto só. Alguém mais quer falar alguma coisa? Só para a gente dar uma esticada aqui, que eu falo demais, desculpa. Não, em geral, né, uma regra burocrática atual, né? 3 anos foi a regra. Ele não tinha jazigo, a gente teve que levar os restos mortais dele de Itaipava até uma cidade lá do norte do estado chamada Porciúncula. Lá é que ficava o jazigo. Então, dão este prazo de 3 anos, que eu imagino que seja pela questão da decomposição, para que seja transportado de uma maneira digna, caiba na caixa, né? Uma série de questões. Que é o céu? O céu é o lugar onde os bons vivem com Deus, eternamente felizes. Isso é importante, tá, gente? A doutrina tradicional da igreja não fala simplesmente que o céu ou o inferno são estados da alma. Eu mesmo já caí nesse erro, até como catequista. Tradicionalmente, o céu ele é um lugar, tá? E o inferno também é um lugar. Há até pessoas que falam que o inferno ele está localizado, por exemplo, no centro da terra, que é um lugar quente. É porque, entendo, no final dos tempos os corpos ressuscitarão e corpos ocupam espaço. Nosso Senhor Jesus Cristo está em corpo e alma, ressuscitado. Nossa Senhora também, é claro, é um corpo glorioso, que tem propriedades diferentes. Nosso Senhor, a Escritura mostra isso, ele desaparecia, aparecia em outro lugar, ele passava pelas portas, mas o fato é que corpos ocupam lugar. Então o céu ele é um lugar. O inferno é um lugar também, além de, claro, ser um estado, no sentido de que no céu é um estado de felicidade eterna, e infelizmente no inferno, um estado de infelicidade eterna. Aí, aqui no devocionário há a pergunta: quem vai para o céu? Vão para o céu os que morrem na graça de Deus. Que é o purgatório? O purgatório é o lugar, vejam, de sofrimento, onde se purificam antes de entrarem no céu aqueles que morrem na graça de Deus, mas sem terem satisfeito pelos seus pecados. Aqui no caso, eles não eram santos, mas vejam que é uma verdade que no purgatório só há saída para o céu, tá, gente? Não há saída do purgatório para o inferno. A pessoa que está no purgatório, ela está salva, mas sem dúvida nenhuma eu preciso dizer, o purgatório é um lugar de sofrimento. Por isso é que se fala das almas que padecem, que sofrem no purgatório. E entendam, não é sofrimento, não é uma unha encravada, não. Não há sofrimento nesta vida comparável ao que sofrem as almas do purgatório. É um sofrimento superior a qualquer tipo de sofrimento que nós possamos ter nesta vida terrena. Porque, de fato, ali há uma necessidade de purgar, purificar aquelas almas para que elas estejam preparadas para estar na presença de Deus, porque só os santos podem estar na presença de Deus. Então é um momento de um sofrimento, mas um sofrimento purificador, e um sofrimento cheio de esperança, porque só há saída para o céu. Não sei. É difícil dizer, porque ali estarão apenas as almas, né? A gente, quando pensa em sofrimento, a gente pensa em sofrimento físico, né? Então, a gente tem dificuldade de dimensionar, por exemplo, as próprias penas no inferno, porque as pessoas que estão no inferno hoje estão apenas com as suas almas no inferno. Os corpos estão nas sepulturas. Então, nós temos uma certa dificuldade, né? Existem relatos. Imagino que menos do purgatório, mas do inferno, sim. Existem relatos, por exemplo, São João Bosco, que é um santo que eu tenho muita devoção, até por conta do Centro Dom Bosco. Ele teve uma visão do inferno, é bem dura, mas quem quiser ler faz muito bem. É algo que desperta a gente, acorda para a vida, sabe? Quando a gente tem ali a visão de um santo sobre o inferno. Então, são sofrimentos maiores justamente porque eles são de ordem espiritual. Justamente porque as pessoas estão ali com as suas almas. Os sofrimentos espirituais são muito maiores. A própria paixão de Nosso Senhor, a gente tem a tendência de pensar nos sofrimentos físicos, como ele sofreu com as chibatadas, mas os sofrimentos morais e principalmente os espirituais foram muito superiores aos sofrimentos físicos. Então, por isso é que os sofrimentos
E também por isso os sofrimentos que as almas padecem no purgatório são maiores, são mais intensos. Mas é um sofrimento cheio de esperança, porque só há saída para o céu. Mas por outro lado, nós que estamos aqui, nós temos que ter um compromisso de rezar sempre pelas almas do purgatório, oferecer as nossas orações, as nossas penitências, os nossos terços, as missas que assistimos pelas almas do purgatório. E tem um dia na semana que é próprio para rezar pelas almas, que é a segunda-feira. Infelizmente isso está um pouquinho em desuso, né? Tem paróquia que segue isso melhor. Eu costumo elogiar a nossa paróquia em muitas coisas, mas eu imagino que aqui a gente poderia viver melhor isso na nossa paróquia. É responsabilidade de todos nós, não é só do clero, é de nós leigos também. Eu acho que a gente poderia viver melhor essa realidade da segunda-feira ser o dia próprio de rezarmos pelas almas, talvez colocar nas missas uma oração especial, incentivar que os grupos rezem pelos falecidos. Tem paróquias que adotam alguns expedientes que são um pouco complicados, né? De ler uma lista infindável de nomes, e aí você fica ali angustiado no início da missa, que meia hora só de leitura de nome. Isso é um pouco complicado, é melhor começar a missa meia hora antes, né? Porque aí não incomoda tanto as pessoas. Mas eu penso que a gente, como paróquia, todos nós poderíamos melhorar essa vivência da segunda-feira como o dia de rezar, o dia especial de oração pelas almas, né? A semana está toda dividida, não sei se vocês sabem, né? O domingo é o dia da ressurreição, é o dia do Senhor. A segunda-feira é o dia de rezar pelas almas do purgatório. A terça-feira é o dia dos santos anjos, né? É um dia tradicionalmente dedicado aos santos anjos. A quarta-feira é o dia de São José. Eu vou repetir, a quinta-feira é o dia da adoração do Santíssimo Sacramento. Domingo é o dia do Senhor, dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda-feira é o dia das almas, é o dia próprio para rezarmos de maneira mais especial pelas almas do purgatório. A terça-feira é o dia dos santos anjos, né? O dia dedicado ao nosso aprofundamento da devoção pelos anjos, pelos nossos anjos da guarda, pelos anjos em geral. Quarta-feira é o dia de São José, é um dia dedicado a São José de maneira especial. Também é um dia penitencial a quarta-feira, porque foi numa quarta-feira que Judas traiu nosso Senhor Jesus Cristo. Então muitas pessoas vivem a quarta-feira como uma segunda sexta-feira, né? Para que vocês saibam. A quinta-feira é dedicada à adoração ao Santíssimo Sacramento, por isso é que ela é um dia próprio da adoração, porque foi na quinta-feira que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o sacramento da Eucaristia e o sacramento da ordem. A sexta-feira é o dia da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, é um dia penitencial por excelência, e o sábado é dedicado a Nossa Senhora. Então o sábado é um dia dedicado a Nossa Senhora. Vejam que a semana toda é um caminho de santidade, não só o ano litúrgico é um caminho de santidade, não apenas a liturgia das horas que se desenrolam ao longo do dia, mas também a própria semana ela tem um ritmo que nos leva à santidade. Então, isso, ótimo, de colocar uma oração pelas almas do purgatório, fazem muito bem, será muito bom, e será ótimo isso. E aí por fim o inferno. O que é o inferno? O inferno é o lugar onde os maus, afastados de Deus, sofrem penas eternas. Quem vai para o inferno? Para o inferno vão os que morrem em pecado mortal, porque rejeitaram a graça de Deus. Então, quem vai para o inferno é quem morre fora do estado de graça, quem está em pecado mortal e não se arrepende até o momento da morte. Em regra, a única forma de ter um pecado mortal perdoado é a confissão, é o sacramento da confissão. Isso, há uma exceção a essa regra, que é a pessoa ter uma contrição perfeita, um arrependimento perfeito, que é um arrependimento exclusivamente por amor a Deus, antes da morte, e ter o propósito de se confessar assim que possível. Se essa pessoa reúne esses requisitos, ela pode ser salva mesmo antes de se confessar. Mas é claro, não vamos arriscar essa situação. É uma situação excepcional
e da nossa parte a gente tem que fazer um esforço. Se eventualmente a gente está em pecado grave, em pecado mortal, a gente tem que se confessar o quanto antes, não adiar, porque se eu morrer, é muito possível, provável que eu seja condenado ao inferno. Então eu não posso arriscar isso. E é fundamental que a gente então não só se confesse para sair do pecado mortal, mas depois persevere no estado de graça. Então eu tenho que lutar para me manter em estado de graça e lutar para crescer espiritualmente. Então não é simplesmente romper com os pecados mortais, é também combater os pecados leves, os pecados veniais e até as minhas imperfeições. O que é a imperfeição? Um dia a gente pode dar uma aula para falar disso, mas a imperfeição é aquilo que eu poderia fazer melhor. Não é pecado, é aquilo que eu fiz, não cometi pecado, eu cumpri o meu dever de alguma maneira, mas eu poderia ter feito melhor. Coisas simples, eventualmente. Hoje mesmo, eu estava indo eu acho que não foi pecado isso, eu estava indo ao centro e estava até um paroquiano comigo no carro e eu brinquei com ele, porque tinha um cara, sabe quando aquelas pessoas andam na rua, parece que é o dono da rua, né? O cara com a seta ligada, ela andando a 10 km por hora no meio da rua, nem aí para a hora do Brasil, como se fala. Eu me irritei com aquela situação, isso não é pecado. E quando eu passei, eu falei calmamente para o cara que estava do meu lado, eu quase cochichei, falei muito calmo assim, muito baixo, esse é o dono da rua, né? Só que isso é uma imperfeição, porque foi uma pequena maledicência que eu não precisava ter falado. Eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter me irritado e silenciado. Eu nem sei se isso foi um pecado venial, pode ser que sim, mas às vezes vai ser só uma imperfeição que eu vou no meu exame de consciência, que eu já dei uma aula disso para vocês aqui na Perseverança, está lá no YouTube. No meu exame de consciência eu vou ver, eu cometi algum pecado mortal hoje? Não. Pecados veniais eu diria que sim, é comum que a gente tenha cometido, é difícil chegar no fim do dia, só um santo, né? Cometi pecados veniais hoje? Não. Imaginemos um santo, né, fazendo o exame de consciência. O que eu poderia ter feito melhor? Essa pergunta vocês têm que fazer antes de dormir todos os dias. Quais foram os pecados que eu cometi? Peço perdão a Deus. O que eu fiz de bom? Dou graças a Deus, porque não pensar só nos pecados, pensar no que eu fiz de bom. O que eu fiz de bom? Eu dou graças a Deus por isso. É graças a Deus, eu dou o mérito principal para Deus. E por fim, ou no meio disso, o que eu poderia ter feito melhor? Na minha vida familiar, no meu trabalho. A gente só alcança a santidade se a gente chega nessa minúcia. Os santos, eles observavam essas pequenas minúcias. Não apenas os pecados veniais, mas eles se esforçavam e pediam a Deus a graça por fazer tudo com a maior perfeição possível. É aquela velha história de dar o nosso melhor, que em geral a gente não dá. A gente não dá o nosso melhor para Deus. A gente não dá o nosso melhor para os nossos esposos, para os nossos filhos. Muitas vezes nós estamos divididos. Então, é o esforço por dar o nosso melhor, só que não é autoajuda. Não é essa questão aí, essa difusão que a gente tem agora de coaches, né? Aquela coisa de uma motivação vazia que não leva em consideração a necessidade da oração. Se não houver a graça de Deus na equação, a gente não vai conseguir dar o nosso melhor. Porque dar o nosso melhor não é só um esforço pessoal, é um abandonar-se à graça de Deus. É um abandonar-se à ação de Deus. É aquela história de São João Batista. É conveniente que ele cresça e eu diminua. Dar o melhor envolve isto. É conveniente que ele cresça e que eu diminua. Então vamos só ler aqui um pouquinho do compêndio, só para pontuarmos de maneira clara a doutrina da igreja a respeito da morte, do juízo, do inferno e do paraíso. Vamos só, eu prometo ser bem breve agora, porque eu tenho algumas leituras para fazer com vocês a respeito da meditação sobre a morte, além do nosso sorteio do livro. O Valdir estragou a surpresa, não sei se vocês se tocaram, mas hoje eu vou sortear um livro muito bom e quem ganhar vai receber um tesouro nas mãos. Vamos lá. Pergunta 205 do compêndio.
Com a morte, o que acontece com o nosso corpo e a nossa alma? Só para relembrar a doutrina católica a respeito da morte. Com a morte, separação da alma e do corpo, o corpo cai na corrupção, ao passo que a alma, que é imortal, se encaminha para o juízo de Deus e espera unir-se novamente ao corpo quando ele ressurgir transformado na volta do Senhor, no final dos tempos, na parousia, na segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Compreender como acontecerá a ressurreição supera as possibilidades da nossa imaginação e do nosso intelecto. Então é uma questão de fé. Eu creio porque a igreja crê, e eu me submeto à fé da igreja, eu dou a minha adesão, a adesão do meu intelecto, da minha inteligência, eu dou a minha adesão à fé da igreja. O que significa morrer em Cristo? Aquilo que nós falávamos. Significa morrer na graça de Deus, sem pecado mortal. O crente em Cristo, seguindo o seu exemplo, pode assim transformar a própria morte num ato de obediência e de amor para com o Pai. É digna de fé esta palavra. Se já morremos com ele viveremos. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 11. E é importante dizer, tá, gente, a Sagrada Escritura é muito clara, que a gente vive uma só vez e depois vem o juízo, tá? Isso é muito claro na Sagrada Escritura. Não existe reencarnação como acham os espíritas. Nós morremos uma só vez e depois vem o juízo, diz a carta aos Hebreus, tá? Então isso tem que estar muito claro para nós. A nossa fé deve ser íntegra. Nós devemos crer em tudo que crê e ensina a Santa Igreja Católica. Então vamos agora à pergunta 208, que ela vai falar do juízo particular, que é aquele juízo que eu tenho logo após a morte, quando a minha alma se encontra com o nosso Senhor Jesus Cristo, o justo juiz. O que é o juízo particular? É o juízo de retribuição imediata que cada qual, desde a sua morte, recebe de Deus na sua alma imortal, em relação à sua fé e às suas obras. Essa retribuição consiste no acesso à bem-aventurança do céu imediatamente ou depois de uma adequada purificação no purgatório ou na condenação eterna no inferno. Aí vamos pular para as perguntas 214 e 215, que vai falar do juízo final, que também é chamado de juízo universal, porque esse juízo final, todos verão o juízo de todos, será um acontecimento tremendo. Então é um juízo final e universal também. Em que consistirá o juízo final? Pergunta 214. O juízo final universal consistirá na sentença de vida bem-aventurada ou de condenação eterna que o Senhor Jesus, ao retornar como juiz dos vivos e dos mortos, emitirá a respeito dos justos e dos injustos, reunidos todos juntos diante dele. Depois desse juízo final, o corpo ressuscitado participará da retribuição que a alma teve no juízo particular. Então entendam, o juízo final será sempre o mesmo do juízo particular. Quem foi condenado ao inferno no juízo particular será condenado ao inferno com o seu corpo no juízo final. Da mesma forma, os salvos serão salvos com os seus corpos no juízo universal. Quando acontecerá esse juízo? É a pergunta 215. Esse juízo acontecerá no final do mundo, cujo dia e hora somente Deus conhece. Então só Deus sabe o dia e a hora. Justamente por isso eu tenho que estar preparado todos os momentos da minha vida, porque eu não sei o dia e a hora. Só para dizer para vocês, eu recomendo que vocês leiam o que está no catecismo a respeito desses temas, tá? Pelo fato da nossa aula ser breve e ao abarcar muitos temas, eu não tenho condições de ler. Então leiam a partir do parágrafo 1005, tá, gente, do catecismo, até o 1037, tá? Eu coloquei no roteirinho, tá? No roteirinho está tudo discriminado, as passagens do catecismo. É só vocês lerem essas passagens. O roteirinho está no grupo da Perseverança, um roteirinho no Word. Então é só vocês lerem no catecismo, vocês vão aprofundar todos esses pontos, porque aqui eu simplesmente defino o que a igreja ensina. Então vamos agora falar do céu.
A pergunta 209 é a doutrina da igreja a respeito do céu. Vamos lá. O que se entende por céu? Por céu se entende o estado de felicidade suprema e definitiva. Os que morrem na graça de Deus e não têm necessidade de ulterior purificação são reunidos em torno de Jesus e de Maria, dos anjos e dos santos. Formam assim a igreja do céu, onde eles veem a Deus face a face. Vivem em comunhão de amor com a Santíssima Trindade e intercedem por nós. Aí tem uma citação aqui de São Cirilo de Jerusalém. A vida na sua mesma realidade e verdade é o Pai, que mediante o Filho e no Espírito Santo derrama como fonte sobre todos nós os seus dons celestes e por sua bondade promete verdadeiramente também a nós homens os bens divinos da vida eterna. O céu, gente, é o fim para o qual nós caminhamos. Nós devemos fazer tudo à luz da vida eterna com Deus no céu. Vou falar um pouquinho disso na conclusão da aula. O céu deveria ser o norte de tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu faço e deixo de fazer. Tudo deveria estar com a luz da eternidade a iluminar cada decisão minha. Eu só pensarei aquilo que me aproximará do céu. Eu só falarei aquilo que me aproximará, evidentemente, e aproximará os meus irmãos do céu. Eu só farei e deixarei de fazer aquilo que me aproximará e aproximará os meus irmãos do céu. Então vejam que essa realidade escatológica, né? A escatologia é o ramo da teologia dedicado às realidades últimas. As últimas realidades, nós poderíamos dizer aos novíssimos. Isso é a escatologia. A nossa vida deveria ter essa tensão escatológica, no sentido de que eu estou sempre com o céu no meu coração. Os santos viviam e vivem dessa forma. O santo, ele está com o céu sempre em vista. Ele está a conversar com uma pessoa preocupado com a salvação eterna da alma dela. E com essa crise do Covid ficou evidente como as pessoas se preocupam muito mais com a vida corporal do que com a vida espiritual. Me permitam dizer, quando uma pessoa fica doente, as pessoas movem mundos e fundos para encontrar um grande médico, isso é ótimo. Mas qual é a pessoa que se preocupa em encontrar um sacerdote para dar os sacramentos para aquela pessoa antes dela morrer? Ou pelo menos pelo fato dela ter o risco de morrer. Isso é uma crise social, isso é uma crise de fé da sociedade, mas também da igreja. Não da igreja, que é o corpo místico de Cristo, que é santa, mas dos membros da igreja. O Covid deflagrou essa realidade da preocupação exagerada das pessoas com a vida corporal e com a saúde física. E, em contraposição, uma preocupação mínima, vergonhosa, com a vida eterna e a saúde espiritual. E a gente precisa virar essa chave, sem negligenciar a vida corporal e a saúde física. Eu preciso dar uma verdadeira prioridade na minha vida e na minha preocupação com os meus irmãos, com a vida eterna e com a saúde espiritual. Preocupado com o céu, eu me esforço por estar sempre em estado de graça, em estado de amizade com Deus. E naturalmente a minha primeira preocupação quando eu olho um irmão, quando eu olho um mendigo que passa fome na rua, gente, a minha primeira preocupação é se aquela pessoa está em estado de graça. Porque não adianta só dar prato de comida para ela, que ela vai de barriga cheia para o inferno. Desculpa dizer assim, mas eu tenho que acordar, não vocês, mas acordar as pessoas. Não adianta só dar o prato de comida. Dentro do prato de comida tem que estar uma intenção minha para que aquela pessoa se salve. Nem que eu reze uma Ave Maria por ela, mas de preferência que eu fale com ela, que eu pergunte da vida dela. Essas pessoas, a maior carência delas é carência de atenção. Então falemos com elas, nos interessemos pela vida delas
E no que for possível, falemos de Deus para elas. Todo o trabalho social de caridade material, ele tem que estar orientado para a caridade espiritual, para a salvação das almas daquelas pessoas. Porque senão não vai adiantar. Senão o bem supremo não será alcançado. Essa deve ser a nossa preocupação com os nossos filhos. Quantos pais hoje dão a vida para dar o melhor materialmente para os filhos e não se preocupam se os filhos estão a caminho do céu ou do inferno? Isso não faz o menor sentido. É melhor o filho ser um gari, uma profissão digna, vai varrer o chão, mas vai para o céu, do que ser o presidente de uma multinacional e ser condenado ao inferno no final. Não é que eu não vou dar um colégio bom para os meus filhos, eu gasto uma nota por mês com escola para os meus filhos que são crianças. Hoje não tem muita alternativa. Mas os meus filhos têm plano de saúde corporal, evidentemente. O plano de saúde espiritual é vir à missa com a gente, é a oração, é o ensino da fé que é feito. Mas, pelo amor de Deus, a minha principal preocupação com os meus filhos tem que ser a salvação eterna deles. Que eles estejam com Deus eternamente no céu. E não preocupações materiais. Esse é o objetivo dessa aula. É nos despertar a partir de uma meditação concreta sobre a morte para o fim último do homem, que é a vida eterna com Deus no céu. E é isso que deve nos mover. E aí, para a gente entrar nas meditações sobre a morte propriamente ditas, vamos só ler aqui o purgatório. Fala, querido. Nas quentinhas, quando eu posso, além de rezar, quando eu faço minha casa, eu mando uma mensagem. Ah, que maravilha. Ensino, ou coloco um salmo, querido irmão, boa noite. Você tem uma Sim. refeição. No macarrão com salsicha, né? Isso é ótimo, isso é um carinho que você está tendo, preocupada com a salvação eterna daquela pessoa. É perfeito, é isso. Você não vai chegar lá e pegar o catecismo e dar na cabeça do morador de rua, não adianta. Ele nem está preparado para uma catequese, mas é uma catequese feita com amor, em doses homeopáticas, porque isso é o mais importante. O principal é eu ter a fé de que aquela pessoa precisa ser salva, mais do que alimentada. Eu a alimento porque ela precisa ser salva, porque de barriga vazia é mais difícil ela receber a palavra de Deus. E é claro, eu a alimento porque ela tem que viver dignamente, porque a fome é algo indigno e injusto, que não deveria existir. Mas além de alimentá-la materialmente, eu tenho que alimentá-la espiritualmente. É esse o ponto. Isso, claro. Moradia, viver ao relento é algo indigno, é obra de misericórdia também. Acolher o peregrino, né? É obra de misericórdia, sem dúvida, é uma vida indigna que não pode existir, é sinal de uma sociedade doente. Mas entendam, não há solução para esses problemas sociais sem a conversão das pessoas. Hoje as pessoas querem melhorar a sociedade sem se converter, isso nunca vai acontecer, porque quem faz caridade é quem ama a Deus. Se eu não me converto, não haverá sociedade justa jamais. Então o que precisa acontecer é uma conversão em massa das pessoas. E aí sim, a pobreza naturalmente será muito amenizada e a gente espera que em algum momento, a miséria no caso, não a pobreza, né? Porque a pobreza, gente, entendam, só para diferenciar, pobreza é aquela pessoa que trabalha na casa de vocês, que recebe um salário justo, que tem condições de criar os seus filhos com dignidade. Pobreza não é injusto. O que é injusto é a miséria. A gente tem que fazer essa diferenciação. Nosso Senhor fala muito claro: pobres sempre os tereis convosco. A pobreza é algo digno. A Sagrada Família vivia na pobreza. Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora e São José eram uma família pobre, mas viviam com dignidade. O que a gente tem que combater e extirpar é a miséria. E eu estou a falar, claro, da miséria não somente material, mas espiritual, principalmente, mas a miséria material também. Então, só para a gente fechar aqui, o purgatório, a pergunta 210, o que é o purgatório? O purgatório é o estado dos que morrem na amizade de Deus, mas embora certos de sua salvação eterna,
têm ainda necessidade de purificação para entrar na bem-aventurança celeste. Como podemos ajudar a purificação das almas do purgatório? Em virtude da comunhão dos santos, os fiéis ainda peregrinos nesta terra podem ajudar as almas do purgatório, oferecendo por elas orações de sufrágio, em particular o sacrifício eucarístico, mas também esmolas, indulgências e obras de penitência. Então essa é a forma da gente ajudar, da gente ter caridade com as almas do purgatório. E fica a observação, todo mundo que morrer, vou dar uma dica prática para vocês, presumam que a pessoa está no purgatório, tá? Mesmo que ela tenha morrido num aparente estado de pecado, que seria até razoável pensar que provavelmente ou possivelmente ela está no inferno, rezem pela pessoa, presumam que ela está no purgatório de maneira prática. E uma pessoa que vocês acham que é uma pessoa boa, que vocês têm aquela tentação de achar que ela já está no céu, não presumam isso. Presumam que ela está no purgatório e rezem por ela, se for possível, até o fim da vida de vocês. Eu sei que é difícil, mas não dá para lembrar de todo mundo. Eu normalmente falo assim para Deus, para Nossa Senhora, por todas as pessoas porque eu me comprometi a rezar, porque a gente se compromete com tanta gente que eu coloco nas mãos da memória de Nossa Senhora e de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas rezem pela pessoa. Eu vou pedir inclusive para mim, se eu morrer um dia antes de vocês, rezem por mim até o fim da vida de vocês. Coloquem o meu nome na missa, se vocês têm alguma amizade comigo, coloquem o meu nome no terço. Nunca presumam que qualquer pessoa está no céu. Isso é um erro muito grave. Por isso é que eu falava da morte do Olavo de Carvalho, porque eu vi muitas pessoas que já falavam dele como um santo, até o que é um grandíssimo exagero. Hoje as pessoas perderam um pouco a noção do que é um santo, do que é uma pessoa santa. Então, algumas pessoas morrem, nem se o padre Paulo Ricardo, vou falar uma pessoa que a gente vê que faz o bem, nem se o padre Paulo Ricardo morrer, hoje a gente tem que falar que ele é um santo, a gente tem que rezar por ele. E com essa morte do Olavo isso ficou muito claro. Quantas pessoas vieram falar, já está na glória do Pai, já está. E qual é a consequência prática disso? É que a gente não reza pela pessoa, a gente se consola de tal maneira que ela já está no céu e a gente não reza. Comecem a observar as missas de sétimo dia hoje, parecem missas de canonização, não é missa de sétimo dia. O padre nem conhece a pessoa e ele canoniza a pessoa. Esse irmão já está no céu. Isso é um erro, é evidente que isso é um erro de todo mundo, da família, do padre. A gente perdeu essa fé na existência do purgatório, na existência do inferno, na possibilidade, infelizmente, de pessoas serem condenadas ao inferno, e a gente acaba por se desvirtuar. É algo que a gente não pode cair nisso. Na realidade, as almas do purgatório, elas já podem interceder por nós. Elas não podem rezar por elas mesmas. Por isso é que elas dependem das nossas orações, mas elas podem interceder. Uma pessoa que está no purgatório, não é errado, eventualmente, pedirmos a intercessão, até porque nesta vida nós já podemos interceder uns pelos outros. Eu posso rezar por vocês, vocês podem rezar por mim. Então as almas do purgatório, elas podem interceder por nós, por aqueles que estão aqui, mas elas não podem rezar por elas mesmas. Então isso sim também é uma fonte de sofrimento e elas dependem das nossas orações. Por isso é que a gente deve, e é tão bonito que a consagração à Nossa Senhora, por exemplo, ela tem todo esse cuidado com as almas do purgatório, porque quando eu me consagro a Nosso Senhor Jesus Cristo através de Nossa Senhora por aquele método de São Luís Maria Grignon de Montfort, tudo que eu faço de bom, tudo que eu penso de bom, tudo aquilo que eu falo de bom, todos os meus méritos também são dedicados, segundo a vontade de Nossa Senhora, às almas do purgatório. Isso, é claro, é uma extrema caridade, porque Nossa Senhora decidirá muito melhor do que nós quais são as almas que devem receber, os frutos de cada ato de caridade, de cada oração, de cada penitência. Isso é muito belo. Nada se perde, quando a gente se consagra, nada se perde. É muito bonito isso.
Então vamos aqui para fechar o inferno. Em que consiste o inferno? Consiste na condenação eterna dos que, por livre escolha, morrem no pecado mortal. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, em quem unicamente o homem tem a vida e a felicidade para as quais foi criado e às quais aspira. Cristo exprime essa realidade com as palavras: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno. É aquela passagem tremenda que está lá no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus. Se der tempo, a gente até pode ler essa passagem no final. E por fim, como se concilia a existência do inferno com a infinita bondade de Deus? Deus, embora desejando que todos venham a converter-se, todavia, tendo criado o homem livre e responsável, respeita as decisões dele. Portanto, é o próprio homem que, em plena autonomia, se exclui voluntariamente da comunhão com Deus, se até o momento da própria morte persiste no pecado mortal, recusando o amor misericordioso de Deus. Essa é a fé da igreja. Não é errado dizer que Deus condenou a pessoa ao inferno. Isso não é errado, isso é verdade. Aqui está muito claro: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno. Tem uma ação de Deus, mas essa ação de Deus, ela decorre de uma pessoa que opta livremente, escolhe, decide viver eternamente afastada de Deus. Isso tem que estar muito claro para nós. O padre José Augusto da Canção Nova aqui tem umas homilias muito boas em que ele fala sobre o céu, sobre o inferno, sobre o juízo, a morte, os novíssimos, porque hoje a pessoa faz o mal a vida inteira, vive afastada de Deus, e aí a pessoa morre, todo mundo age como se ela fosse santa. Às vezes nem precisa ser uma maldade tão grande, mas uma pessoa que vivia afastada de Deus, aí as pessoas, ela morreu, ela virou uma santa. Então isso é até uma imaturidade nossa, que é fruto de uma saudade mal vivida, é fruto de uma visão errada da morte. O fiel católico, ele tem que olhar para a morte como algo necessário e bom, porque é um caminho necessário para eu me encontrar com Deus. O nosso olhar para a morte tem que ser um olhar cheio de esperança. Eu não posso fugir da morte de uma maneira desordenada. É claro, se eu estou diante de um abismo, eu fugirei da morte, eu não pularei no abismo, eu não me suicidarei, né? Isso é pecado grave contra o 5º mandamento da lei de Deus, é evidente. Mas eu não posso ter um medo desordenado da morte, como a gente viu nessa situação do Covid. Porque a morte é um caminho natural e necessário para nós nos encontrarmos eternamente com Deus, ou vivermos eternamente com Deus no céu. É um caminho necessário para o atingimento do fim último, do sentido da nossa vida. E por isso meditar sobre a morte é tão importante. Por isso é que a meditação sobre a morte recoloca as coisas no seu devido lugar. Porque quando eu medito sobre a morte, vejam, é um instrumento valiosíssimo para eu não ficar apegado a nenhum bem deste mundo, nem às pessoas, nem aos bens, porque nós também não devemos nos apegar desordenadamente nem às pessoas. Eu devo amar as pessoas de forma ordenada. Então a meditação sobre a morte é justamente para que eu tenha os olhos cravados no meu fim último, para onde eu caminho, para onde eu devo caminhar, e qual deve ser a minha relação com esta vida, com os bens criados, com as pessoas que Deus coloca na minha vida e com os bens que Deus me dá. Existem pecados, por exemplo, que nós combatemos de maneira muito eficaz com a meditação sobre a morte, como a avareza, por exemplo. Aquele que medita continuamente sobre a morte, ele não será avarento, porque ele saberá que tudo vai se perder, tudo vai ficar aqui, a traça corrói, tudo acaba. Então, a gula, por exemplo, é um pecado que também pode ser combatido. Todos os pecados podem ser combatidos com a meditação sobre a morte, porque afinal eu pensarei, se eu morrer em pecado mortal, eu irei para o inferno, eu serei condenado ao inferno, então eu não cometerei pecado, eu me manterei firme, eu peço a Deus essa graça. É claro que não é tão simples assim, determinados pecados estão muito arraigados em nós, mas a meditação sobre a morte é uma prática muito eficaz, e por isso eu já vou te dar a palavra, Marisa, por isso é que eu coloquei aqui a importância da meditação sobre a morte para a nossa vida espiritual, a meditação sobre a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Entendam isto,
A morte de Nosso Senhor deve ser um modelo para nós. Aquele é o modelo de morte. Não é que eu vou morrer crucificado, não é que eu serei açoitado antes da minha morte, depois crucificado. O modelo é no sentido de uma morte fruto de uma entrega de amor. A nossa vida deve ser como é a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos procurar viver a paixão de Nosso Senhor ao longo de cada instante das nossas vidas. É aquele entregar-se a Deus por amor, aquele entregar-se do Getsêmani, que Nosso Senhor fala: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Então a meditação sobre a morte, ela começa nessa meditação concreta sobre a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é muito tradicional ser feita nas sextas-feiras, não somente com a via sacra, que é um exercício muito salutar de ser feito com frequência e tradicionalmente é vivido nas sextas-feiras. Vocês podem fazer a via sacra em todas as sextas-feiras do ano, ou até todo dia. Tem gente que reza a via sacra todo dia, mas uma pequena meditação sobre a paixão de Cristo é algo muito valioso. E claro, fazer esta ponte sempre entre a paixão e morte de Nosso Senhor e a minha paixão e morte, aos meus sofrimentos, aquilo que eu devo unir à cruz de Cristo e à minha morte. Eu devo meditar continuamente, se possível diariamente, mesmo que por um breve espaço de tempo ao longo dos meus dias, sobre a minha morte, à luz da morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é um modelo de morte. Aí eu coloquei aqui, de alguma forma nós precisamos fazer tudo à luz da morte, à luz da eternidade, à luz da vida eterna com Deus no céu. Então, quando eu, por exemplo, for pensar nos meus filhos e no que eu devo fazer de bom para eles, eu farei tudo à luz do céu, preocupado com o céu na vida deles. No meu caso, será que é bom os meus filhos assistirem um determinado desenho? Será que este desenho contribui para o céu na vida dos meus filhos? Será que tem aqui uma mensagem boa? Vejam como decisões concretas. Não irritar o cônjuge é tão difícil, porque a gente se irrita com o cônjuge por qualquer coisa, É a pessoa que mais nos irrita em geral, com facilidade. Não porque ele seja ruim, é porque nós somos ruins. Nós é que não temos paciência com o próximo, com aquele que está mais próximo. Então, aquilo que eu sei que irrita o outro, eu deixo de fazer, porque eu penso à luz do céu, à luz da vida eterna com Deus no céu. Vejam que tudo deveria ser olhado sob o manto da eternidade, sob o manto da morte, o manto do nosso fim último. Fala, querido. Não, se fosse uma pergunta para um encontro das almas, que são para responder a gente, aí me fez uma pergunta do seguinte: quando a gente morre, a gente vai encontrar as pessoas que a gente tinha ligação? Sim. Mas, por exemplo, lá no céu, os vínculos que nós tínhamos com essas pessoas será diferente, será maior até. Por exemplo, pessoas que são casadas nesta vida não serão casadas no céu. No céu nós seremos todos casados com Cristo, porque haverá as núpcias do Cordeiro, o casamento de Cristo com a igreja. Só que isso não vai diminuir o meu amor pela minha esposa, muito pelo contrário, aumentará, porque estaremos os dois na visão beatífica, na visão de Deus, e os dois amarão Deus por toda a eternidade. Então sim, certamente, é evidente, eu não vou olhar a minha esposa no céu e não me recordar que ela foi minha esposa nesta vida, mas é muito claro que no matrimônio é até que a morte nos separe, ou por toda a nossa vida, O Evangelho é muito claro nesse sentido, que no céu nós seremos como anjos, mas sim, nós nos recordaremos de cada pessoa que fez parte da nossa vida, mas o vínculo que teremos com elas no céu será diferente, será maior, mais profundo. Membros todos da igreja, unidos em matrimônio espiritual, com nosso Senhor Jesus Cristo por toda a eternidade. Tá bom? Eu vou fazer algumas leituras aqui para vocês. Eu peguei aqui uma poesia, esse livrinho aqui é da editora Quadrante, Poesias e Exclamações de Santa Teresa de Ávila,
O título é Para Vós Nasci. Depois, se alguém quiser fotografar aqui e colocar no grupo, ou eu mesmo, tem uma poesia dela que é belíssima, que é Aspirações à Vida Eterna. Vejam aqui qual é a atitude de um santo diante da morte, porque de alguma maneira tem que ser a nossa atitude. A gente, em geral, tem um medo desordenado da morte. A gente olha para a morte como aquela senhora, né, de capuz negro, com aquela foice na mão, né? E a morte como algo tenebroso, né? São Francisco de Assis, e o catecismo cita isso, ele chamava a morte de irmã, né? Naquele Cântico das Criaturas ele fala: louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a morte. Olha a atitude de Santa Teresa de Ávila diante da morte, olha que beleza. Aspirações à vida eterna. Vivo sem em mim viver, e tão alta vida espero que morro de não morrer, vivo já fora de mim, desde que morro de amor, porque vivo no Senhor, que me escolheu para si. O coração lhe rendi e nele quis escrever, que morro de não morrer. Esta divina prisão de amor em que vivo, fez de Deus meu cativo e livre meu coração, e causa em mim tal paixão ver a Deus meu prisioneiro, que morro de não morrer. Ai, como é larga esta vida, e duros estes desterros, este cárcere, estes ferros, em que a alma vive metida. Só de esperar a saída me causa dor tão funda, que morro de não morrer. Ai, como a existência é amarga, sem o gozo do Senhor. Se é doce o divino amor, não o é a espera tão larga. Tire-me, Deus, esta carga, mais pesada que o aço, que morro de não morrer. Só vivo pela confiança de que um dia hei de morrer, porque morrendo o eterno viver tem por segura a esperança. Ó morte que a vida alcança, não tardes em me atender, que morro de não morrer. Olha que o amor é forte, vida, não me sejas molesta, vê que só te resta, para ganhar a eterna, perder esta. Venha já tão doce morte, venha sem mais se deter, que morro de não morrer. Aquela vida de cima é a vida verdadeira. Enquanto esta vida não morrer, não a goza a alma cativa. Morte, não me sejas esquiva. Viva eu morrendo primeiro, que morro de não morrer. Ó vida, que posso eu dar ao meu Deus que vive em mim, a não ser perder-te a fim de o poder melhor gozar. Morrendo o quero alcançar, e não tenho outro querer, que morro de não morrer. Santa Teresa d'Ávila, né, espanhola, é espetacular, né? A escrita dela é espetacular, não só a prosa, mas também o verso. E essa é a atitude de um santo diante da morte. São Paulo, inclusive, fala na carta aos Filipenses de maneira muito clara: viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. E entenda que isso não é uma atitude suicida ou que despreza a vida terrena, é porque a pessoa ama de tal maneira a Deus que ela anseia pelo encontro com Deus, ela anseia pela vida eterna, e por isso ela vê a morte como algo bom. Essa expressão morro de não morrer é espetacular, né? E Santa Teresa a repete, né, insistentemente ao final de cada estrofe. Vale até uma meditação sobre esta poesia. Mas agora é que eu chegarei no nosso presente, né? Vou até colocar aqui, ó, vejam que está embalado. Preciso dizer que eu fui lá no galpão, lá do Centro Dom Bosco, e foi uma graça de Deus, porque eles me deram esse livro assim: olha, são livros que normalmente vêm com um pequeno defeito que a gente não pode vender. Eu nem procurei, que nem achei o defeito, mas deve ter um defeitinho que não vai afetar em nada a leitura. E eu vi nisso uma mão de Deus, porque eu recebi 2. E eu ia me encontrar com uma aluna atual de catequese naquele dia, que vai ser minha afilhada de Crisma. Eu falei, vou dar um para ela e o outro eu vou sortear na Perseverança, porque a aula vai ser justamente sobre esse assunto. Então foi assim um presente de Deus. Depois aí vocês talvez
escolham cada uma um número e eu me afasto para não saber qual é o número, e eu falo o número e vocês veem quem vai ganhar. E os outros eu aconselho que comprem, não só para ajudar o Senhor Dom Bosco, mas para ajudar vocês mesmos no seu caminho de santidade. É uma preparação para a morte. Aqui tem muitas meditações sobre a morte. Eu recomendo que vocês leiam assim um capítulo por dia do livro. É um dos nossos best-sellers, assim, um dos livros mais vendidos do Senhor Dom Bosco, desde que ele foi lançado. É um livro preciosíssimo, que de fato, cada capítulo é um tapa na cara, assim, da gente de fato meditar sobre a morte e reordenar a nossa vida a partir dessa meditação. E eu vou ler aqui só o primeiro ponto da primeira meditação, porque normalmente são 3 pontos em cada meditação, só para vocês verem o nível das meditações de Santo Afonso, que são muito profundas, muito diretas. Algumas pessoas até ficam emocionadas. Vamos lá, é o ponto 1 aqui da primeira consideração. Retrato de um homem que acabou de morrer. Tu és pó e em pó te hás de tornar. Gênesis 3,19. Vamos lá, é só o ponto 1, tá, gente? Considera que és pó e que ao pó has de voltar. Há de vir um dia em que terás de morrer e apodrecer num buraco, onde ficarás coberto de vermes. A todos há de chegar a mesma sorte, aos nobres e aos plebeus, aos príncipes e aos vassalos. Logo que a alma com o último suspiro sair do corpo, passará a eternidade, e o corpo se reduzirá a pó. Se lhes tiras o espírito, perecem e voltam ao seu pó. Imagina que estás em presença de uma pessoa que acaba de expirar. Contempla aquele cadáver, estendido ainda em seu leito mortuário, a cabeça caída sobre o peito, os cabelos desgrenhados e ainda banhados pelo suor da morte, os olhos encovados, a face pálida, o rosto acinzentado, os lábios e a língua cor de chumbo, o corpo frio e pesado. Treme e empalidece quem o vê. Quantas pessoas à vista de um parente ou amigo defunto mudaram de vida e deixaram o mundo. Maior horror causa o cadáver quando começa a apodrecer. Não se passaram ainda 24 horas que faleceu aquele jovem e já se percebe o mau cheiro. É preciso abrir as janelas e queimar incenso antes que prontamente levem o defunto à igreja e o coloquem sob a terra para que não adoeça toda a casa. Mesmo que aquele corpo tenha pertencido a um nobre ou abonado, não servirá senão para que exale um fedor mais insuportável. Os corpos dos ricos fedem com maior intensidade, disse um autor. Veis o estado a que chegou aquele soberbo, aquele dissoluto, antes acolhido e desejado nas conversas, agora tornou-se o horror e a abominação de quem o vê. Os parentes apressam-se a afastá-lo de casa e pagam aos coveiros para que o encerrem em um esquife e o lancem na sepultura. Outrora se apregoava a fama, o talento, as belas maneiras e a limpidez, mas agora morto, nem sua lembrança se conserva. A memória deles pereceu com estrondo. Ao ouvir a notícia de sua morte, alguns dizem: este foi um homem honrado. Outros: deixou a casa bem ordenada. Outros se lamentam porque a vida do defunto lhes era de certa forma proveitosa. Outros se alegram porque a morte os beneficia. Por fim, dentro em breve, já ninguém falará nele. E até seus parentes mais próximos não querem ouvir falar dele para não se lhes agravar a dor que sentem. Nas visitas de condolências, trata-se de outro assunto. E se alguém se atreve a mencionar o falecido, não falta um parente que advirta: por caridade, não pronuncies mais o seu nome. Considera que assim como procedes por ocasião da morte de teus parentes e amigos, assim os outros agirão na tua.
Os vivos entram no cenário para desempenhar o papel e ocupar os bens e lugares dos mortos, e destes pouco ou nada se faz estima ou menção. Os parentes, a princípio, permanecerão aflitos por alguns dias, mas se consolarão depressa com a parte da herança que lhes couber, de modo que mais rápido se alegrarão com sua morte. E naquele mesmo aposento, onde exalaste o último suspiro e onde Jesus Cristo te julgou, dançar-se-á, comer-se-á, jogar-se-á e rir-se-á como antes. E tua alma, onde estará? Então aqui acabou só o ponto para levar a pessoa à meditação. Aí vem depois um ponto que eu vou ler, que são os afetos e súplicas, que é para levar a pessoa a rezar. É para levar a pessoa a rezar em cima desse cenário. Ele descreveu aqui um cenário de morte. E a pergunta final, que é um tapa na cara. E tua alma, onde estará? Que é o que importa no final das contas. O resto que foi descrito, é isso que o Santo Afonso quer nos levar, não importa. Afetos e súplicas. Ó Jesus, meu Redentor, lhe agradeço por não me ter deixado morrer quando estava em desgraça. Há quantos anos eu merecia estar no inferno? Se eu tivesse morrido naquele dia, naquela noite, que teria sido de mim por toda a eternidade? Senhor, dou-vos graças por esse benefício. Aceito minha morte em satisfação de meus pecados e aceito-a segundo o modo que me quiserdes enviar. Mas já que haveis esperado até esta hora, esperai ainda um pouco mais. Deixa-me, pois, que eu chore um pouco a minha dor. Dai-me tempo de chorar as ofensas que vos fiz, antes que chegue o dia em que tereis de julgar-me. Não quero mais resistir ao vosso chamado. Quem sabe se estas palavras que acabo de ler sejam para mim vosso último convite. Confesso que não mereço misericórdia. Vós tantas vezes me haverdes perdoado, e eu, ingrato, tornei a vos ofender. Não desprezarás, ó Deus, um coração contrito e humilhado. Senhor, já que não sabeis desprezar um coração que se humilha e se arrepende, eis aqui um traidor que, arrependido, recorre a vós. Por piedade, não me repelais de vossa presença. Vós mesmo dissestes: aquele que vem a mim, não o lançarei fora. É verdade que vos ofendi mais que os outros, porque mais que os outros fui favorecido por vossa luz e por vossa graça. Mas o sangue que por mim derramastes anima-me e me oferece o perdão se eu me arrepender. Sim, meu sumo bem, arrependo-me com toda a minha alma de vos ter desprezado. Perdoai-me e concedei-me a graça de vos amar no futuro. Basta do quanto já vos ofendi. A vida que me resta, não quero, meu Jesus, empregá-la para ofender-vos, porém unicamente para chorar sem cessar os desgostos que vos dei e para amar-vos de todo o coração, ó Deus digno de amor infinito. Ó Maria, minha esperança, rogai a Jesus por mim. Então, veja que isso é uma meditação sobre a morte. É uma meditação sobre a realidade da morte, ou às vezes sobre a minha própria morte, ou a realidade da morte que eu, no final, trago para a realidade da minha morte, e a partir daí eu rezo. E vejam como isso reordena as prioridades das nossas vidas. É esse o sentido de meditar sobre a morte. É que nós possamos, de fato, dar valor àquilo que é mais valioso, aquilo que é mais precioso, que é a nossa vida com Deus, aqui na vida terrena e principalmente na vida eterna no céu. Mas o céu deve de alguma maneira começar aqui, porque o meu desejo do céu, o meu desejo de me unir a Deus, ele começa aqui, e eu devo me unir a Deus nesta vida. Então vejam que eu recomendo vivamente que todos nós, eu e vocês, meditemos continuamente a respeito desta realidade que é a morte. E como modelo a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sempre trazer para a realidade da nossa morte.
como nós temos vivido hoje. Qual é a nossa realidade hoje? Se eu morresse agora, o que aconteceria comigo? Seria eu condenado eternamente ao inferno ou não? Estou eu, graças a Deus, em estado de graça, na amizade com Deus. É esse o ponto. Quem medita continuamente sobre a morte não perde tempo. Muito pelo contrário, gasta tempo com o que é mais importante. Não só na minha vida, não é uma realidade egoísta. Se eu medito sobre a morte, sobre a minha morte, isso vai me fazer preocupar-me mais com a morte daqueles que me cercam e do como eles vivem hoje, e a valorizar a graça de Deus na vida de cada um. É esse o ponto. Então, vamos rezar, e aí vocês, eu não posso escolher os números, vocês escolhem os números, e eu vou sortear o livro, tá? Vocês escolhem os números, mas de uma maneira que não seja óbvia. Aliás, eu não vou olhar mais, eu só vou escolher. Então vamos rezar e eu escolherei um número. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos, infundi, Senhor, como vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos o mistério da encarnação de Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte na cruz à glória da feliz ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, sede vós a nossa salvação. São José, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Número 3, hein? Pode ser? Ou foi marmelada? Nossa secretária. Mas se eu ganhar, seria na praia. Aí fica a dica para vocês comprarem esse livro também, quem não ganhou. Tchau, gente. Boa noite.
Tchau, querida. Fiquem com Deus até a próxima aula, na última quinta de fevereiro, sobre a penitência, tá? A importância da penitência na vida cristã. Esse será o tema da aula de fevereiro.